Nós deveríamos estar com a aula 10 e nós estamos com a aula 11. Aula 11, que tem como temática a produção de alimentos e a agroindústria, agricultura comercial, familiar e projetos de irrigação. Nós vamos buscar situar esses temas na mudança social do Piauí, que significa as transformações que nós vivemos ao longo do percurso histórico. E temos dado um mergulho profundo na história, resgatando aspectos da colonização, né, da pecuária extensiva, né, e, enfim, o Piauí é marcado, estigmatizado como uma terra que passa fome. Há muitos anos isso ocorre, contradizendo toda a análise que nós fizemos já no passado, nas aulas anteriores, que é a retratação de como o Piauí era terra da face do mundo. Era terra que acudia os flagelados de todo o semiárido. Como o Piauí foi cantado nacionalmente. No entanto, quando o presidente Lula foi começar o combate à fome lá atrás, né, ele escolheu um município do Piauí. Eu, inclusive, sinceramente, não achei que fosse o melhor lugar. Eu deveria começar o combate à fome pela periferia de São Paulo, porque aqui já estava estigmatizado, não era. E por que começar por aqui? Escolher um município do estado, não escolher uma coisa muito mais gritante da realidade brasileira, que era a fome urbana. Bom, hoje nós começamos a tratar de alguns conceitos. Bebeto, sempre a gente avança aqui alguns conceitos em cada aula. Para quem não conhece ainda o Bebeto, José Clarindo de Brito Neto, velho combatente, meu amigo há muitos anos, eu o conheci ainda muito jovem, e ele firmou-se como liderança do projeto de irrigação de tabuleiros litorâneos. Tem muita experiência disso, e ele falaria depois da Adriana Barreto, que é uma engenheira agrônoma do Ministério da Agricultura, né, e que tem a sua incursão sobre a temática agrícola, destacando aí a fiscalização, a segurança alimentar. Bom, acho que o primeiro conceito assim, que merece ser explorado é o de agricultura, exatamente o de agricultura familiar. Todo mundo fala, né, e imagina que seja um pequeno núcleo familiar isolado, produzindo os seus próprios meios, normalmente com recursos técnicos rudimentares, com pouca capitalização, e é bom que essa noção seja completamente desfeita. Esse conceito, existe um conceito legal, né? Inclusive uma lei, a lei adotada ainda do primeiro governo Lula, 2006, definindo o que era agricultura familiar. Mas ela definiu essa definição de agricultura familiar é para fins de políticas públicas. Não se trata de um recorte tecnológico ou de acesso ao mercado, ou de ser ou não agricultura comercial, nada disso. A caracterização aí se dá em função, em primeiro lugar, do tamanho, em segundo lugar, do núcleo, de ser sustentado por um núcleo reconhecido, tal como a empresa familiar, a pequena empresa familiar. Eu quero dizer que muitos produtos, as cestas básicas, são produzidos por essas unidades chamadas do agronegócio. A ideia de que a agricultura familiar produz para alimentar o brasileiro não é correta. Ela pode ter sido correta no passado, ou, enfim, ela pode ter sido plausível no passado. Na atualidade, nada disso. Quem garante a alimentação não é essa unidade produtiva conhecida ou tipificada como agricultura familiar. E acho que seria o caso também de nós termos em conta que a maioria dos produtores familiares está plenamente inserida no sistema de comércio formal. Tem nada a ver com subsistência. E, às vezes, inserida em cadeias altamente capitalizadas. Ela integra associações, movimenta cooperativas, algumas cooperativas possantes, poderosas. O César Força está aqui, mas ele já tinha levantado antes. O César tem experiência disso, foi secretário de Planejamento. Mas ele foi, em aulas passadas, ele levantou, acho que na penúltima aula, ele levantou a
Eu estou por aqui em cima. Estamos aí. Desculpa, não tinha te visto. Você tinha levantado aí a agricultura familiar, César, e eu fui atrás do conceito e da literatura. Enfim, a agricultura familiar não pode ser confundida com uma coisa sem capitalização, sem tecnologia, desinserida de grandes esquemas coletivos, às vezes, inclusive, garantindo produções extremamente complexas, né? Não vamos aqui entrar na categorização do perfil do produtor, olhando apenas para o volume e para o valor da produção de alimentos. Até porque os volumes, eles se encontram, eles se agregam, como eu já me referia, em associações, em cooperativas. Há produtores familiares com baixa tecnologia, com dificuldade de acesso ao capital, às finanças, e com restrições até com o alto consumo. Há agricultores familiares incluídos no mapa da fome. Incluídos no mapa da fome. E há agricultores familiares que têm uma renda compatível com renda de classe média alta. Então, a situação é muito variável. É importante essa conceituação para a gente se desfazer de ideias que são formadas assim pelo noticiário, pelo senso comum. Eu pediria a Samara, por favor, que exiba um quadro que eu selecionei aqui de duas professoras da USP, especializadas em economia rural e em segurança familiar. Não sei se vai dar para ler. Você pode ampliar um pouquinho mais? Aqui está o máximo. Está dando para ver? Sim, está dando para ver. Ótimo, maravilha. Esse quadro foi o que eu achei melhor. Tem muitas tabelas, muitas. Né? Inclusive, peguei material um velho amigo, um colega meu ainda de faculdade lá em Paris, o Zé Lida Veiga, que foi secretário de Agricultura de São Paulo. E naquela ocasião eu estava, quer dizer, depois que nós voltamos para o Brasil, eu estudando Piauí e ele envolvido lá na agricultura altamente desenvolvida de São Paulo, e a gente trocava ideia, eu defendendo ardorosamente a reforma agrária e ele já se distanciando disso, achava que não era quadro fundiário o fator que impedia o desenvolvimento da agricultura. Aí eu voltei a reler os livros escritos do Zé Lida Veiga, e aqui ele, inclusive, apresenta tabelas desse tipo que eu estou exibindo aí para vocês. Mostra bem a segmentação entre produção do chamado agronegócio e a produção da agricultura familiar. As pesquisadoras selecionaram em torno aí de 10 produtos. Né? Vejam que, começando aqui pelo arroz, né? O arroz, 90% do arroz é produzido pelo agronegócio. Então, podemos classificar assim, na empresa plenamente comercial e tecnologicamente amparada. Mas a agricultura familiar responde em torno de 10%, né? 10% dessa produção de arroz. Quero lembrar aqui, de passagem, que o João Pedro Stelli menciona de forma orgulhosa, de forma contente, que o MST é o maior produtor brasileiro de arroz orgânico. Mas a produção de arroz orgânico no Brasil é uma produção irrisória se nós tomamos em conta aqui esse quadro. 90% é produzida pelo agronegócio, 90% do arroz, e esse 90%, obviamente que não se trata de produto orgânico. Não? Tem outra, aqui vamos passar, a maior parte desses produtos são produtos de exportação, mas tem alguns aqui que são produtos de consumo tipicamente brasileiro. O mais significativo dele é a mandioca. Claro que o Brasil exporta mandioca, mas é irrisória a exportação de mandioca. Quem come a farinha de mandioca é o brasileiro. E aí, nesse caso, sobe a participação da agricultura familiar para 41%. 41% da produção de mandioca do Brasil é garantida pela agricultura familiar. Há outro item também extremamente importante na alimentação, que é o leite. E nesse leite a agricultura familiar também é expressiva, né? 40% também, fica em torno de 40% essa produção de hortaliças, né? De alface, pimentão, essas coisas, e de frutas. Frutas com menos chances de exportação. Outro conceito que nós precisamos, eu terminei de distinguir a agricultura familiar e o agronegócio, assim também como os preços, você pode tirar
eu terminei de distinguir, né, agricultura familiar, agronegócio, assim como revelei aí, em termos grosseiros, baseado em 2 pesquisadores da USP, a participação dessas na produção brasileira. Agora, tem outro conceito que me parece importante, eu acho que é de domínio público, mas vamos relembrar, para não ver aqui, é o de insegurança alimentar. Esse conceito é fundamental. É fundamental porque, inclusive, constitui desafio mundial, tem grandes movimentos em torno disso, programas internacionais, e no Brasil tem até ministério voltado para isso, né? Que é, por acaso, o ministério do nosso ex-governador, Wellington Dias. Wellington Dias. Wellington Dias é o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, etc. É um nome enorme, né, o nome do ministério. Mas é conhecido como o quê? É o Ministério do Fome Zero. Ou seja, é o encarregado da política de mais impacto social ao longo de toda a experiência governamental do presidente Lula. Né? Então, vamos lá. Né? Antes de passar ao conceito, gostaria de observar o seguinte: a evolução da produção de alimentos nos últimos anos deixa claro que o crescimento da fome no Brasil não está relacionado essencialmente à oferta de alimentos. Está relacionada ao poder aquisitivo, ou seja, à renda. A fome no Brasil não é problema exatamente da agricultura, porque a agricultura produz muito. É sobre um outro aspecto que nós precisamos, sobre outro ângulo que nós precisamos olhar para discernir em torno do problema da fome. Né? Bom, quando houve agravamento da fome, esse é um dado importantíssimo, quando houve agravamento da fome no Brasil, a produção dos principais alimentos se manteve estável e até cresceu. Há tabelas aqui demonstrando isso. A oferta primária, isso aqui é também muito importante. A oferta de alimentos avançou mesmo em regiões com um percentual de fome muito elevado, no caso do Nordeste. Aqui eu colhi dados da Conab, né? Companhia Nacional de Abastecimento. A safra, a produtividade média nos últimos anos aumentou em 208% no Nordeste. E o aumento geral para o Brasil foi de 66%. Isso aqui tem um período cronológico pequeno, relativamente pequeno, nem é tão pequeno, é de 2000, do ano 2000 para o ano 2022. Vejam que fenômeno impressionante. A produção de grãos aumentou 208% no Nordeste, enquanto, no geral, no Brasil foi um aumento de apenas 66%. Agora, passemos à mencionada segurança alimentar, a insegurança alimentar, que caracteriza a região Nordeste. Nós temos aqui o seguinte, vou pegar dados bem grosseiros. Eu li bastante sobre isso, a leitura é apaixonante, você verificar como se mostra o fenômeno da fome no mundo, né? Mas vamos aqui. Apenas 4 em cada 10 domicílios brasileiros, 10 casas, apenas 4 são capazes de ter acesso integral à alimentação. Dado é chocante. Isso foi mais agravado durante a pandemia. Mas é importante verificar que a insegurança, chamada insegurança alimentar, ela tem variações. É considerada insegurança leve quando a família não tem certeza se vai conseguir alimentos nos próximos dias. É leve ainda. A insegurança moderada é quando ela tem alimentos insuficientes ou alimentos de má qualidade, pouca variedade, enfim, alimentos com teor calórico que não atendem um teor calórico normal. E, finalmente, a insegurança grave, que é a turma que passa fome, literalmente. São 125 milhões de brasileiros, para quando o presidente Lula assumiu. 125 milhões de gente demais. Então, é um contingente superior à população da maioria dos países existentes no mundo. Está nessa situação de insegurança alimentar. Os que passavam fome, literalmente fome, entre os brasileiros era de 7,2%.
gente, quando o Lula assumiu agora. É muita gente. É uma tragédia. Agora, esse quadro, isso é que é um fenômeno intrigante e que nos leva a pensar no Piauí. Esse quadro é mais grave nas áreas rurais. Nós temos o seguinte: 7% da população, em 2020, passava fome. Esse dado para as áreas rurais, isso é dado nacional. Mas se foca nas áreas rurais, isso sobe para 18%. A 18%. Como é que é exatamente se passa fome na área em que se produz alimento? Tudo bem que se passa fome na cidade, lá não se produz alimento. Mas como é que se vive no campo, onde se produz alimento e falta alimento no campo? Esse é um nó. Esses dados de muita produção e muita gente com fome, produção elevada, mas a sociedade, boa parte da sociedade com fome, eles contradizem os argumentos de que o principal motivo da fome é a oferta, ou seja, a disponibilidade de alimentos. Esse argumento da oferta é um argumento clássico, é um argumento histórico. Há pouca oferta. Se passa fome porque tem pouco alimento. Esse é um argumento histórico, ele vigiu no século passado, a literatura toda acompanha isso. Ou seja, há pouca produção e, portanto, a fome. Isso foi particularmente claro para muitas regiões do mundo, na África e na Ásia era bem conhecido, mas também ocorreu na Europa. E isso se estendeu para o Brasil à medida em que o Brasil passou a ser urbanizado. Manuel. Ou não? Oi, Adriana, posso falar um pouquinho? Pode, mas deixe você finalizar aí que eu queria falar um pouquinho desse assunto. Tá, joia. Você estava previsto, já tinha anunciado, já tinha dito até que você falaria primeiro do Gabeto. Eu vou terminar aqui e tirar a palavra. Eu falei nas áreas rurais, esse percentual se eleva, fome se eleva para mais de 18%, né? E que isso contradiz o argumento clássico de que a fome, a principal causa da fome seria a oferta. Nessa oferta entra aqui duas coisas importantes, para as quais eu peço toda atenção. Primeiro, as condições climáticas adversas. Quero relembrar, ou quero pontuar. À medida em que a tecnologia avança, essas variações climáticas adversas são melhor enfrentadas. Estou falando aqui em termos históricos. São melhor enfrentadas de que forma? No passado, por exemplo, a tecnologia garantia que a produtividade, a produção, seria com sementes, com plantas que produzissem em menor espaço de tempo, portanto, estivesse menos sujeito à variação da pluviosidade, das chuvas, etc. Mas também o segundo fator, além das condições climáticas adversas, são as guerras, ou os conflitos. E nós estamos em ambiente de guerra. O que pode tumultuar a oferta sobretudo, a guerra. Isso porque é um procedimento básico, um procedimento guerreiro básico, de meter as sociedades, os países, pela fome. Isso é clássico, vem desde os cercos medievais, cercava tudo, deixava o pessoal passar fome até se render. Né? O Império Romano fez tudo isso. Né? As histórias aí, sobretudo da França, quem conhece as histórias do Asterix, sabe que essa foi a grande técnica, a grande tática, a grande guerreira, foi essa. E hoje, por exemplo, o impacto da movimentação russa na direção à Ucrânia, primeiro foi esse, a Europa desabastecida, porque de lá da Ucrânia saía uma quantidade de alimento muito grande, é uma terra muito produtiva. Assim também como o fluxo, a circulação desses alimentos pelo mundo, se dá através de navios. Basicamente, se dá através do grande volume da comida que a sociedade mundial come, vem através de navios. Se há bloqueios de tráfego, automaticamente você tem um quadro de fome. Agora, a maior tragédia imaginável se apresenta sobretudo em Gaza, quando Israel não deixa para comida. No Brasil, os países mandam alimento, mandam recursos, o povo está com fome, e a ONU providencia comida, providencia água, providencia remédio, e Israel não deixa entrar. Enfim, essa é uma tática elementar. E elementar no sentido de uma tática clássica, uma tática
uma tática muito conhecida. E na discussão sobre a defesa nacional, como vocês sabem, me dedico à temática e converso muito, eu sempre insisti num aspecto, e ainda hoje insisto. Recentemente estava conversando sobre isso. O Brasil está insistindo em comprar canhões de Israel, né? O exército. O Brasil não, o exército está insistindo. Mas, general, isso é secundário para a defesa brasileira. O Brasil vai reforçar a indústria bélica de um país que chamou o presidente Lula de persona não grata. Então, fica difícil. Aí ele disse, isso é fundamental para a defesa nacional. Eu disse, não é fundamental. Isso é secundário para a defesa nacional. Porque se alguém nos atacar, não vai ser... A contraofensiva não vai ser com esses canhões que atingem 40 quilômetros. Havendo sabotagem, grupos invadem o país e sabotam 4 ou 5 vias cruciais para a distribuição de alimentos, nós teremos, da noite para o dia, milhões de pessoas passando fome no Brasil. Milhões de pessoas. Outro dia rompeu-se um fornecimento de energia lá em Roraima, ou foi na Montana, nem estou lembrado, né? Mas, enfim, você bloqueia uma estrada, ou bloqueia uma via qualquer, um rio, uma coisa assim, e acabou-se, vem a fome imediata, porque essa distribuição, essa produção e distribuição de alimentos no Brasil não é concebida para ambientes de guerra, que pode eclodir a qualquer instante, e precisa ser, porque não se brinca, não se improvisa nessa matéria. Enfim, eu estou terminando aqui, Adriana, com a seguinte questão. Esse cenário todo que eu desenhei aqui acerca do sistema alimentar me leva a seguinte pergunta. Por que os alimentos produzidos não são... Porque não há uma melhor distribuição espacial da produção de alimentos no Brasil, de sorte a que a gente não dependa de grandes centros produtores. Seria uma garantia, tem insistido nisso nesse curso, uma garantia para a sociedade piauiense que nós não precisássemos comprar leite do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, nem ovos do Ceará ou de Minas Gerais. Seria uma garantia para a nossa sociedade que nós tivéssemos provimento interno, de sorte, inclusive, a baratear e a evitar eventuais rupturas de abastecimento. Mas vamos lá, Adriana, por favor. Boa noite, gente. Eu estou rindo aqui, Manuel, porque eu lembrei que quando eu passei no vestibular para agronomia, um amigo do meu pai me deu os parabéns por eu estar fazendo um dos cursos mais inúteis do mundo. Uma das 3 coisas mais inúteis do mundo que ele dizia que tinha. Era então, era chuva no mar, feito em homem e engenheiro agrônomo. As 3 coisas mais inúteis que tinha no mundo, segundo ele. Mas aí a gente vê que essa categoria profissional não é tão inútil assim, né? Afinal de contas, nós teríamos a condição de mudar essa situação. Por isso que eu defendo tanto o sistema de produção, que ele se baseia na redução da dependência externa. O Bebeto sabe disso, porque ele é produtor orgânico e ele sabe que a gente tem que trabalhar para que a unidade de produção produza tudo, se possível, a semente, o adubo e todos os insumos que a gente precisa para produzir. Esse é um dos princípios da produção agroecológica e da produção orgânica. E uma das coisas que aconteceu com a guerra da Ucrânia foi que uma política que a gente defendia há muito tempo e que o pessoal falava que isso era a política dos verdinhos, ela acabou se tornando uma política importante no Brasil, que é a política de bioinsumos. Por conta de quê? Por conta da nossa dependência de adubos, que vem todos de fora, inclusive da Ucrânia. Então, na hora que fechou essa questão desse trânsito internacional desses adubos, os agricultores que trabalham no sistema convencional de produção, que são esses produtores de grandes áreas com monocultivo, eles ficaram desesperados, porque o sistema de produção deles é dependente disso. Tá? Então, a gente está dando força para um sistema de produção que ele tem uma alta dependência externa, dependente de sementes, dependente de insumos. Enquanto que nós temos tecnologia para trabalhar num sistema de produção que ele nos dá uma certa autonomia. Não dá para você dizer que uma área de produção do semiárido ela vai conseguir produzir tudo ali dentro, mas ele consegue produzir grande quantidade de coisas e de insumos. Por isso, uma briga tão grande que a gente tem para manter as sementes crioulas. Porque essas sementes, que o pessoal diz que não é semente, é grão, porque são as sementes que são guardadas pelos agricultores e agricultoras familiares durante séculos, né? Vem de pai para filho desde muito tempo atrás. Essas sementes, elas têm a característica de ser adaptada àquela região. E muitas vezes o governo faz compra de sementes para doar para a agricultura familiar e traz sementes, essas sementes
melhoradas, né? Mas que não aguentam o sistema de produção das unidades produtivas da agricultura familiar. É uma roça no topo, que tem uma mistura de diversas plantas, e as variedades que são melhoradas, elas não aguentam isso. São plantas desenvolvidas para ser cultivadas em menores áreas, mas em cultivo único. Ela não aguenta a mistureba que a gente vê na agricultura familiar. Então, essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que começar a entender e a valorizar na agricultura familiar. Ele não vai produzir uma quantidade enorme de produto, de um produto, mas ele vai conseguir produzir uma quantidade boa que dá para alimentar a família dele e sustentar umas 30 famílias, dependendo da área que ele tem, com diversos produtos. Então, aqui em Teresina, nós conseguimos uma parceria entre a Prefeitura de Teresina, na época que era o Virgínio, prefeito, o Ministério da Agricultura, a Universidade Federal do Piauí, INCRA, Embrapa, e 10 comunidades de agricultores e agricultoras que resolveram que iam começar a produzir sem colocar veneno. Então, a primeira etapa que a gente fez foi realmente retirar um monte de veneno que eles tinham guardado lá no meio. Tiramos, levamos e descartamos, pegamos para o pessoal da ADAP fazer um descarte adequado desses produtos. O povo, quando começou a produzir, era engraçado, porque quando a gente visitava essas comunidades, eles conseguiam produzir coentro, cebolinha e alface. E a gente fica se perguntando por que um assentamento vai produzir só coentro, cebolinha e alface. É por conta da questão comercial. O pessoal não consegue vender, eles não têm local para comercializar os produtos. Então, nós pegamos e montamos 2 feiras. Uma feira no centro de Teresina, que funcionava lá na Praça Rio Branco, e uma feira na Universidade Federal do Piauí, que era a feira de base agroecológica da UF. Com isso, a gente conseguiu rodar dentro dessa feira, eu lembro da UF, que era que a gente fazia um controle melhor, porque a gente tinha estudante lá nos ajudando. Nós chegamos a passar, no decorrer de um ano, 120 produtos dentro dessa feira. E o que tinha de diferente nesse projeto? Adriana, você falou em 120 produtos? Sim. Você fala em variedade? É mesmo, 120? Foi. É porque o que acontece é que os agricultores e agricultoras, eles, por exemplo, eles não valorizavam uma folha de vinagreira. Sabe o que é vinagreira, né? É aquela folha que faz o arroz de puxar. Então, quando a gente andava nas unidades de produção, a gente foi incentivando eles a trazer essas plantas, que a gente chama que são plantas alimentícias não convencionais. Que são plantas que os nossos avós comiam e a gente hoje em dia não come mais. Por quê? Porque hoje em dia a gente vai para o supermercado. Se você chegar no supermercado, você vai achar uma variedade muito pequena de produtos. Eles estão lá sempre, né? Todo tempo, todo dia que você entrar no supermercado vai ter maçã, todo dia que você entrar no supermercado vai ter tomate, vai ter todo dia. O maior susto que eu tomei é que eu não sabia, por exemplo, que maçã só dá 3 meses no ano. Porque tem maçã todo dia no supermercado. Mas a safra da maçã são 3 meses. O resto ela fica em atmosfera controlada para o pessoal ir tirando e ela ir amadurecendo com o decorrer do tempo. Então, isso é uma tecnologia que dá um trabalho e é um dinheiro danado que os caras gastam, né, para poder conseguir. Mas, se você olhar, na verdade, no supermercado a gente reduziu a quantidade de produtos que a gente tinha, né? Isso é uma das coisas que faz a insegurança alimentar. Porque nas comunidades, o que a gente tem tentado fazer é exatamente estimular a que eles comecem a valorizar os produtos que eles têm lá. Então, a gente chega numa propriedade, o cara diz assim, não, aqui eu não produzo nada. Aí tu entra, se não tiver 40 produtos lá, eu dou minha mão à palmatória. Sempre tem. Porque ele tem ata, é porque é tudo junto e misturado. Ele tem, assim, 3 pezinhos de ata, 2 pés de cajá, 4 mangas, 4 mangueiras. E aí, aquilo ali, naquela mistura, parece que não é nada, mas é muita coisa. Na hora que você tira e leva para a feira, leva para comercializar, a quantidade de produto é muito grande. Tinha uma agricultora, essa é o seu valor que ela tinha. Ela vendia R$ 25 por semana. Ela vivia com R$ 100 por mês, porque ela só vendia coentro e cebolinha. Quando nós começamos a trabalhar com ela, começamos a valorizar os produtos que ela tinha no quintal e começamos a diversificar a horta, o espaço da horta que ela tinha, com o quê? Com uma assistência técnica, Manuel, que nós precisamos do bicho inútil, o tal do agrônomo, lá no campo. E aí, essa criatura, ela começou a vender muitos produtos. E ela ganhava, numa feira da UF, ela vendia R$ 650. Ela fazia de 4 a 5 feiras por mês. Aí você imagina quanto que essa criatura... Eu não sei nem contar quantos por cento que aumentou a renda dela. Mas num trabalho extremamente fácil que a gente fez aqui. E é isso que me deixa triste, porque a gente não consegue estabelecer um trabalho desse com consistência. Foi só chegar o doutor Pessoa, essa feira acabou, o projeto acabou, a gente hoje em dia não consegue mais fazer a feira. E essa feira, ela tinha uma qualidade que era muito interessante. Ela era indicada pelos oncologistas e por nutricionistas para pessoas com deficiência imunológica, quem estava com tratamento de câncer, para ir comprar os produtos lá na feira. Por quê? Porque eles tinham a garantia de que esses produtos não tinham agrotóxicos. Então, eu acho que essa tecnologia, que é um negócio simples, assim, simples, mas não é fácil. Eu acho que é simples, mas nem tudo que é simples é fácil de fazer. Na verdade, eu acho que o que é simples é mais difícil de fazer do que o que é complexo. Esse negócio... Posso te colocar uma questão? Sim, diga. Eu adoro ver a sua paixão
da agricultura orgânica. Adoro. Mas eu te pergunto aqui, eu faço o questionamento que essa que é feito habitualmente, né? Essa agricultura orgânica não daria para alimentar o brasileiro, né? Dá. Você tem áreas, o Bebeto, ele trabalha num sistema de produção orgânica que não é a estrutura da agricultura familiar. Ele trabalha com acerola, né? Não é aquela mistura de produtos como a gente tem na agricultura familiar. E a gente tem exemplos de gente produzindo soja, mano. Soja orgânica. Pois é, na tabela que eu mostrei, tem isso, né? Até 10%, em torno de 10% da soja produzida no Brasil é produzida pela agricultura familiar. Mas não é, eu estou dizendo é porque você tem grandes áreas de produção de açúcar, de produção de soja, só que o sistema de produção é diferente. Então, o respeito ao meio ambiente, o respeito às pessoas, o respeito à vida nesses locais, ele é diferente. Mas dá para produzir. Se você olhar, eu não me lembro que dia foi uma reportagem do Globo Rural, que os caras mostraram um produtor de soja. Ele não faz produção orgânica, mas ele faz uma agricultura regenerativa. Ele, ao invés de ter várias produções no ano, o cara, ele trabalha o solo de uma forma que a quantidade produzida de uma vez só é maior do que as várias produções que os caras fazem esgotando o solo. Então, é uma coisa realmente de mudança de visão do mundo que a gente precisaria ter. Né? Por isso que vocês dizem que eu sou apaixonada, é porque eu tenho certeza que esse negócio funciona. Não tenho nenhuma gota de dúvida. Eu queria transformar o mundo em produto orgânico. Porque eu tenho certeza que a gente consegue produzir, que a gente consegue alimentar e a gente vai reduzir o tamanho do Hospital São Marcos. E daria para exportar? Nós exportamos algodão. O povo da acerola exporta vitamina C. Nós aqui no Piauí exportamos mel orgânico, exportamos algodão orgânico. Bebeto, vocês estão exportando, não estão? Vitamina C? Você não exporta a vitamina, você vende a acerola para quem vai produzir a vitamina C para exportar. Não é isso? Isso. Produz para uma indústria que ela faz o beneficiamento e leva para o mais alto. A acerola nossa aqui é produzida, beneficiada por algumas empresas que exportam para alguns países, né, para a Europa. Então, nós produzimos, não temos ainda a estrutura de beneficiamento para exportarmos diretamente de para esses outros países. Né? Então, são terceiros que fazem esse beneficiamento todo. A gente vai conseguir exportar. E eu tenho certeza que se a gente trabalhasse nessa linha, eu tenho muita vontade de fazer um evento de produção de soja orgânica lá no miolo do sul do Piauí. Já tentei com vários agricultores lá para ver se eles topam, mas eles ainda não aceitaram o desafio. Mas eu tenho certeza que a gente ia conseguir fazer um negócio fantástico. E eu queria muito que o Piauí, que ficou bem para trás, que eu achava que era uma vantagem, a gente está um pouco para trás no desenvolvimento, a gente conseguir um desenvolvimento realmente sustentável, né? Que a gente trouxesse essas tecnologias que estão aí hoje, que a gente sabe de sistemas de produção diferentes, que a gente sabe que consegue produzir. Eu queria que a gente adotasse isso aqui, mas eu estou vendo que acho que vai ser a última fronteira agrícola feita da mesma forma que foi feita, que destruíram o Rio Grande do Sul, e está acontecendo o que está acontecendo lá. E eu fico muito triste porque a gente não aprende, né? Eu gostaria muito que a gente aprendesse. Os gaúchos destruíram o Rio Grande do Sul, e eles se espalharam pelo Brasil, destruindo várias terras, inclusive a nossa. Isso é que eu enxergo aqui. Porque seria você justo atribuir responsabilidade exatamente ao gaúcho ou à orientação governamental? Porque o que nós temos estabelecido no Brasil, me permita colocar essa questão, o que nós temos estabelecido no Brasil desde a ditadura militar é a principalidade da assistência ao negócio de exportação, que inclui essa grande produção baseada em tecnologia do que foi designado a Revolução Verde. A ditadura concebeu a Embrapa, que enfim, mudou completamente o padrão agrícola brasileiro, né, e transformou o Brasil em um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Né? Eu acompanho você no que diz respeito à análise dos aspectos negativos, né, desse sistema produtivo. Acho que o modelo agrícola brasileiro ele é insustentável porque a vida está mostrando. Né? Somos grandes, talvez hoje o maior exportador de carne do mundo à custa de uma degradação, né, carne gado, né, proteína animal, à custa de uma degradação insuperável, né, do meio ambiente. Né? E nenhum país do mundo se desenvolveu exportando comida, né? Os países se desenvolvem se industrializando. À medida em que o governo se volta para esse tipo de produção, nós temos aí a atenção governamental propiciando o aumento permanente da exportação, por exemplo, subsidiando, o exportador não paga imposto, né? E
E, do ponto de vista técnico, nós somos dependentes para essa produção de exportação. Nós somos dependentes ao tempo em que o apoio, o amparo à agricultura familiar é um amparo modesto, né? É um amparo precário. Né? Eu acompanho particularmente essa experiência tão promissora, como todo mundo comenta, né? Todo mundo fala, tem aquela expectativa, os tabuleiros litorâneos, como se fosse assim uma coisa. Sabe? Eu queria que o Bebeto, Adriana, você pode retomar a palavra depois, mas que o Bebeto historiasse um pouco essa experiência, né? Para todos vocês. Eu a conheço mais ou menos. Ultimamente o Bebeto não tem me levado lá, porque ele está fazendo greve comigo, lá nos tabuleiros litorâneos, né? Mas, Bebeto, compartilhe aqui com a gente o que é isso, como é que apareceu, quais são as dificuldades, como é que vocês batalham, por que vocês trabalham tanto e não ficam ricos. Boa noite. Manuel, o que mais? Esse projeto é concebido em 1900. O áudio está muito ruim, mano. O áudio do Bené está péssimo. Pronto, melhorou? Olha um pouco. O projeto ele foi concebido na década de 80. Esse projeto ele já completou 38 anos e ele deu início em 25, né? É um projeto que foi concebido no governo Sarney, da qual foi desapropriado essas áreas. Ele se arrastou por muitos tempos sem ser implantado. Está todo mundo conseguindo ouvir? Mal. Eu estou ouvindo mal, Bebê. Melhorou, mas continua ruim. Deixa eu ver aqui. Como é que está aqui? Tá aqui. Você está com algum microfone ligado, Bebeto? Hein? Você está com algum microfone ligado? Não, estou só com o meu. Pronto, melhorou? Oscar, oriente o Bebeto aí, você que é especialista nessas coisas. Não sou especialista não. Minha internet hoje, até uns 15 minutos atrás, estava muito fraca. Caiu o sinal aqui 2 ou 3 vezes durante a aula. Agora melhorou um pouco. Agora, não sei se a fale posição... mais perto do microfone. Tá. Vou tentar. Não, esse projeto foi concebido... César Forte está com o microfone ligado. Quem? César Forte. Pronto. Melhorou? Esse projeto é um projeto concebido na década de 80, 86, pelo governo Sarney, e foi um presente para a região da qual a política não se apropriou. Ele foi naquele modelo de erradicar ou melhorar as condições das famílias mais pobres, e esse projeto foi, principalmente a parte que é dos pequenos, são lotes de 4,4, de 8,5 hectares, foram dados para pessoas analfabetas e com maior número de filhos. Assim, um projeto com uma tecnologia da época israelense, né? Sem as devidas condições de serem implantadas, políticas de implantação desse projeto. Não tinha assistência técnica, não tinha assistência financeira, e as pessoas ficaram por muito tempo, mais de 10 anos, sem tocar esse projeto e sobreviver da agricultura, né, irrigada. Na época de 2000 para cá, foram feita a renovação dos irrigantes, e a partir daí começou-se uma nova etapa do tabuleiro litorâneo na implantação de culturas novas. A acerola foi uma, primeiro melancia, feijão, mandioca, e quando chegou essa terceira leva de produtores, aqui começou a se dar uma nova versão em novos cultivos. E veio a acerola com uma empresa americana, da qual nós implantamos 50 hectares. Hoje o projeto tem 312 hectares de acerola orgânica, mas com outros cultivares também, né? Hoje nós produzimos, além de frutas, temos hoje a pecuária, hoje dentro do tabuleiro dessa área de 2.500 hectares só, o projeto no todo são 10.000 hectares, foi concebida a primeira etapa, que é esse 2.500, nós temos só de leite, aqui nós produzimos em torno de 12 mil litros de leite dias, 12, 13 mil litros de leite dias. São 3 fazendas, né, criadas a gado a pasto, elas são todas duas da região e outra do Paraná, mas que hoje tem um grande avanço nessa questão da tecnologia do leite produzida a pasto. A produção do coco, ele é convencional, uma parte orgânica e outra convencional. A melancia, a gente produz também uma grande quantidade de melancia. A mandioca, né, a macaxeira, também é uma produção boa, que abastece tanto o mercado interno como os mercados vizinhos. O caju, a gente tem uma área de 30 e poucos hectares de caju, da qual fazemos e beneficiamos a cajuína, né, que é daqui do tabuleiro. A goiaba, o experimento que estamos iniciando fazendo é o açaí, né, e temos a galinha de postura, né? Hoje nós produzimos 1 milhão e poucos dúzia de ovos, né, ano. Então temos a criação do peixe em tanques, né, escavado. Assim, hoje é um projeto misto, é um projeto que se sustenta com muita dificuldade, porque muito tempo ficou na monocultura. A banana, a gente tem uma parte de áreas, tivemos uma área maior, 350 hectares, foi erradicada.
hoje temos em torno de 100 hectares. É assim, então ficou um projeto com um período grande, só com a cultura praticamente de acerola. É uma frutífera que é complicada, porque exige muita mão de obra, muitos colaboradores, e você não tem tempo, o que o produtor sempre colocou, que nunca teve tempo para cultivar outras culturas. Numa época de uma crise, como estamos passando, de mercado, dificulta a vida do produtor. Quanto a essa questão, porque são 39 produtores da agricultura familiar, que sobrevivem desses cultivos que fazem aqui no tabuleiro. A gente sabe da dificuldade que é para implantar uma nova cultura por conta da falta de políticas públicas, tanto no município, no Estado e na União. Se o Brasil tem diversas entidades ou secretarias ou órgãos que fazem a política de irrigação e política agrícola. Só que Bebeto, você me permite? Hum. Você fala de políticas públicas. Em que consistiria isso, especificamente? Se você pegar, por exemplo, o município de Parnaíba, a Secretaria de Agricultura, qual é o planejamento que ela tem para a agricultura na Parnaíba, para a pecuária, para a agricultura? Não tem nada. Se você pega no Estado, você tem diversos órgãos que cuidam da mesma coisa. Tem uma Secretaria de Irrigação, que ela não tem esse elo, essa ligação com o setor. Ela foi criada, acho que por 2 anos, 3 anos, essa secretaria, não é? Esse cidadão, que é secretário, esteve aqui uma vez porque teve uma provocação do ministro da Irrigação, da cidade, da integração, para fazer a PPP, a parceria público-privada. Ele veio, mas não desconhece, inclusive, o sistema de irrigação no Piauí. Se você pegar dados, mas não tem. É uma coisa muito solta, sem um planejamento repetitivo mesmo. Nós não temos políticas públicas para a agricultura irrigada no Piauí. E sabe, o governo vai incentivar, vai investir, ou vai acompanhar com assistência técnica, com assistência financeira. A gente não tem isso no planejamento nem do município, e da União fica mais distante ainda. Tem essas políticas rasgadas, como aí. A Secretaria da Agricultura Familiar, ela faz uma política para a agricultura familiar. Não há um planejamento uma coisa planejada entre si. Elas não se conversam. Você tem aquela Secretaria de Estado, que engloba a Emater, então fica muito difícil, são muitos órgãos que cuidam das mesmas coisas. Então fica difícil até para a gente se dirigir e conversar, a buscar alternativas para o setor, né, para a agricultura no Piauí. Tem diversos esforços da universidade, da própria Embrapa, a gente tem convênio de transferência de tecnologia com a FAPEP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, mas são coisas que demoram muito, a falta desse planejamento. E o setor da fruticultura é muito dinâmico, precisa do acompanhamento do avanço tecnológico. Hoje a gente enfrenta a dificuldade de mão de obra, né, que é grande, as pessoas estão melhorando as condições, estão se afastando desse menos qualificado, então o setor fica cada dia precisando mais de investimento em tecnologia, de buscarmos sair de alternativa para continuarmos existindo no campo. Quanto à questão da agricultura orgânica, é muito difícil fazer a produção orgânica, dado as condições que não se tem, né? Buscar tecnologia, porque você diz, não, a Adriana falou, é muito bonito, é muito bom, é preciso fazer isso, é preciso incentivar, mas falta essas condições para o cidadão que não conhece continuar. Ele sabe, mas ele é absorvido pela a grande mídia do consumo, né? De vender o produto que tu vai produzir, em vez de tu produzir 10 quilos, tu vai produzir 100. Então o cara vai para o que é mais óbvio, né? De ganhar dinheiro, de ricar. Então isso é uma ideia do comunismo mesmo, a gente não pode inibir essa ação. Assim, se não for com muito trabalho, buscar na relação da escola, nos primeiros anos, né, da escola, para que a gente eduque as novas gerações, para que se possa se ter uma agricultura mais saudável. Essa coisa, podemos fazer uma questão? Podemos fazer uma pergunta, Manuel? Sim, claro que sim, César. Pode falar. Bebeto, muito próximo aí da entrada dos tabuleiros, você tem várias... Saindo e indo da cidade de Parnaíba, você tem várias, na estrada, você tem várias barraquinhas de frutas, onde eu costumo, com frequência, fazer compras aí, muito pertinho dos tabuleiros. E eu frequentemente pergunto para eles qual é a origem daquilo. De melancia, de uva, de banana. E eles dizem isso aqui, tudo vem de Petrolina. 100% vem de Petrolina. O que você tem a me dizer sobre isso, Bebeto? Exatamente. Assim, só para entender, nós produzimos em escala, ela vai para alguns CEAs e muitas vezes retorna para nós. Uma discussão que Fale mais perto do microfone. Muitas vezes as pessoas não entendem. Eu produzo banana. Alguns compram nossa, outros não. E quem compra, como eu produzo em grande escala, eu vendo para as CEAs, para os grandes fornecedores. E eles distribuem. E assim, a pessoa muitas vezes ele compra até nossa mesmo, só que ele não sabe da origem dela. Ele diz a Petrolina, de Teresina. Petrolina vem muito pouca coisa hoje para a nossa região. Vem uva, que é onde é o que mais produz, é uva de lá, mas melancia. Nós produzimos melancia os 7, 8 meses do ano, e as pessoas vão na questão da comodidade. Essas pessoas que fazem esse trabalho de venda na BR,
eles recebem ali um caminhão que vem surtido. Recebe maçã, a uva, tomate, todos os produtos. Então, é muito mais cômodo para ele receber na porta do que ele ir até um sítio ou um produtor e buscá-lo. Porque muitas vezes ele não tem nem as estruturas de buscá-lo. E o produtor não tem como, muitas vezes, entregá-lo. Então, mas é isso que acontece. Esses produtos nossos, por exemplo, a acerola. A acerola é vendida na cidade, vendida para outras regiões. O coco é vendido na região toda, né? Fica aqui, vai para outros estados, vai para os municípios vizinhos, os municípios litorâneos, né? Quase todos os produtos nossos ficam aqui na região e nas cidades vizinhas. Né? O feijão, o milho verde, a macaxeira, o caju, a cajuína, né? O ovo, né? Tudo fica aqui. Só que as pessoas têm essa compreensão que vem tudo de fora. E eu acho que falta nós também um trabalho de nos vender nossos produtos. Olha, esse produto é tabuleiro, é produzido aqui na região. A gente não tem esse marketing em torno da nossa produção. E muita gente nem sabe o que nós produzimos, né? E isso é uma carência da nossa divulgação dos nossos produtos. O Bebeto e Adriano, o Bebeto e Adriano, eu gostaria de fazer um questionamento aqui, baseado até nos dados que o Manuel apresentou, que cerca de 90% da produção ela vem do agronegócio e cerca de 10% da produção da economia familiar. A pergunta que eu faço para vocês é se existe uma matriz de produção agrícola no país voltada para as monoculturas e exportação de commodities. Hoje, o Brasil detém tecnologia suficiente para produzir organicamente a ponto de manter essa matriz de exportação, haja vista que ela não será mudada num curto espaço de tempo. Por exemplo, quando eu fiscalizava trabalho escravo, na região lá do Mato Grosso do Sul, eu cheguei a entrar em propriedades com 100 mil hectares de soja, totalmente controlada, com pesticidas, com todo tipo como é que me fala? Me fugiu a palavra agora. De defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos. Nós temos tecnologia hoje para manter essa matriz de exportação, usando a tecnologia da orgânica. Eu acredito que não, assim, por conta da própria indústria que produz esse produto, né? São os micros, macros elementos que você precisa de grande quantidade, né? Para fazer essa indústria rodar e para atender a necessidade do orgânico. Então, Fala mais perto do microfone. é preciso, é uma discussão que a gente tem que ser feita e a questão das políticas. Há interesse nisso? Não há. Então, você vai quebrar essas barreiras, vai mudar quem está hoje no convencional para o orgânico. Assim, tem tecnologia, mas a gente fica muito refém ainda da tecnologia. O setor da agricultura familiar é carente de tecnologia e de assistência e de crédito. Você pegar, vai nos maiores assentamentos, principalmente no Nordeste, não é 3% que está hoje tecnificado, os pequenos produtores. Então, fica muito difícil hoje você produzir sem essas tecnologias necessárias mínimas, que são uma exigência para poder se produzir com uma mínima condição de sobrevivência com dignidade. Então, é preciso repensar a política do país, né, desse setor, principalmente para a agricultura familiar, é 10%. Porque é exatamente isso. Se você pensar na dificuldade que é hoje o crédito, os pequenos, para ele adquirir, ele acessar esse crédito, é uma novela enorme, por conta do agronegócio, tá? Né? Que os commodities, eles acompanham quase tudo. E aquele, quando fica com o pequeno, a burocracia do país, para você pegar um crédito, você desiste. Então, tem todas essas questões que têm que ser pensadas. Começa no município, estado e união. Não há um planejamento, uma sintonia de planejamento para fazer o pequeno crescer. Né? Então, a gente precisa repensar essas políticas, essas estruturas que se tem governamental de loteamento de pastas. São 3, 4 pastas cuidando da mesma coisa. Você vê o Brasil, você tem Embrapa, tem Codevasf, tem Ministério disso, tem Ministério... que faz as mesmas coisas. E que a gente não sabe nós vamos para onde. Quem está planejando o que para quem. Então, assim, o que eu coloco muito é isso, que o Brasil tem as políticas do grande. O agronegócio vive muito bem, obrigado, e estou dizendo que está pouco para eles. E os pequenos, sem quase nada, vivendo cada dia momentos mais difíceis. Inclusive desistindo de manter-se no campo. Porque hoje manter-se no campo não é fácil. É uma dificuldade constante, né, por conta dessas políticas que não existem. Então, quem... Oi. Você Diga. falou em diversas coisas. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você falou em crédito, né? Você falou em assistência técnica, né? Você falou em sistema de comercialização, né? Sim. Uhum. Aí você falou também na estrutura governamental que é pouco funcional, né? Falando de tecnologia apropriada também. Tecnologia, assistência técnica, né? Eu falei muita coisa, porque
na realidade, um setor muito complexo, né, Manuel? E principalmente do pequeno. Porque se você não andar com esses mecanismos, essas coisas todas, você vai só capengar, só vai ficar dizendo que está fazendo. Mas os objetivos de viver uma vida com dignidade e ser feliz, isso não acontece. Quem vive hoje no setor vai nos assentamentos do Piauí, é uma vergonha, rapaz. Vai nos assentamentos do Piauí, é um aqui, outro lá que vive com uma condições melhor. Primeiro, já estão todos velhos, não conseguem mais fazer. Os filhos estão tudo buscando outras alternativas e deixando os pais lá. Aqui dentro do projeto são 4 assentamentos que a gente nem água tem para beber. Tu imagina isso. Se o cara não tem água para beber, ele vai ficar produzindo no inverno, nas irregularidades que estão agora, a questão climática, das chuvas e tudo. Então é muito difícil. Então, é muito complexa a situação. O Piauí, hoje, essa história da a última fronteira agrícola, nós estamos sendo invadidos daqui a um dia, poucas produção de agricultura familiar. Então, o homem do campo mesmo está cada dia diminuindo a sua participação, né, nessa atividade. Uhum. Bebeto, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, a ti e a Adriana. Né? É a seguinte, olha, quando acabou a ditadura, eu voltei para o Brasil, eu tinha uma convicção profunda, e ainda tenho, né, de que o Brasil precisava de uma reforma agrária. Falava da expressão reforma agrária, aqui no Piauí a turma se espantava, né? Era como se fosse um Belzebu chegando aí, enfim, fosse um nome feio. Pois bem, a terra continua concentrada no Brasil. A pergunta que eu te faço é a seguinte: tem cabimento nós falarmos ainda de reforma agrária no Brasil? Eu acho que não. A pergunta é para ti e para a Adriana. Por favor. Eu acredito que não, né? As terras que já foram distribuídas, né, que já foram entregues ao povo, você vê que não tem mais nem luta por questão de terras. Hoje a luta é para como ficar nessas terras que foram feitas a reforma agrária com as condições mínimas de dignidade, de sobrevivência. Eu acho que... Me permita aí, ninguém fala de reforma agrária, mas o pessoal do MST está criando uma indisposição com o governo porque não continua digamos assim, a um boicote à ação governamental em termos de redistribuição fundiária. O MST continua considerando fundamental distribuir terra. Como é isso? Pois é, nós temos gente querendo produzir mesmo, Manuel. É isso que tem que se perguntar. Você vai ocupar essas terras, vai ter as condições de produzir nessas áreas? Eu não sei, Sul e Sudeste, né? Se tem esse volume de gente e que vá fazer isso, né? O Nordeste está aqui. Eu acho que tem que cuidar das terras que foram dadas, que foram feitos esses assentamentos, e cuidar deles. Eu acho que nós precisamos fazer isso. E se, na medida que, por exemplo, aqui tem assentamento que está precisando de pessoas para ocupar. Né? São 100 famílias, só tem 85. Ou tem 55, só tem 45. Manuel, Pois não. boa noite. Eu gostaria de dar uma palavrinha, porque como eu sou do É uma INCRA... engenheira agrônoma. Pois é. Pois sim, Bebeto. Com as duas questões que foram lhe perguntadas, a Adriana nem falou. Mas a primeira delas, tem como produzir em grandes áreas, ou tipo, o agronegócio? Porque no Brasil, o agronegócio ele não vai voltar mais para trás, não, e nem vai desinstalar, certo? Mas tem, sim, outros tipos de matriz de produção que não se usa essa quantidade de fertilizante, de venenos, com esse modelo que nós herdamos, né, sobretudo da Europa. Há grandes áreas, a Portugal. Portugal ele já está exportando bioinsumos. Inclusive, tem empresas de lá que já têm escritório em Recife. Né? Aqui no Brasil, e aí isso aí é a fala da Adriana, e aí também eu tenho acompanhado algumas coisas. Eu fui para um evento agora em Salvador, que tem um povo que está mudando essa estratégia. Há sim possibilidade, e é a única salvação. Assim, como proposta, se eu fosse gestora, não sei como é que a gente faria, uma moratória de suspender por alguns meses, sei lá, a questão da aplicação de venenos no Brasil, e já tentar uma discussão, né, para fazer uma transição desse povo que está com essa matriz atrasada de usar muito veneno e já passar para essa parte de bioinsumos. Eu vi isso também em Havana, em Cuba, eu vi grandes áreas. Lá eles têm uma expertise em controle biológico. Mas é possível, sim. Até porque, Bebê, e demais, há uma discussão, e bem antes, que hoje se chama agroecologia e orgânico e etc, etc. Mas no Brasil tem uma pesquisadora em que ela trabalhava para grandes áreas, a Ana Maria Primavera. Ela não trabalhava para negócio de pequeno. Não, amigo. Ela trabalhava com consultoria para grandes áreas. E ela mostrava por A mais B que era possível, inclusive economicamente. Como a gente vive num sistema capitalista, quem vai determinar isso urgentemente, a mudança dessa pauta, é o mercado, que já está se mexendo nesse sentido.
sabe? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que reforma agrária precisa ser feita. Sabe por quê, Bebeto? Porque no Brasil, no máximo, teve distribuição de terras. E não avançamos muita pouca coisa. A maioria dos assentamentos, apesar de que ainda vai ter essa pauta mais na frente aí numa outra aula, são insustentáveis, porque eles foram concebidos para ser insustentável. O modelo que foi garantido na Constituição de 88 era para dar dinheiro para latifundiário, improdutivo, para quando chegasse na hora do vamos ver para produzir as áreas do assentamento, não produz, amigo. Porque não querem isso. E a política agora, sabe qual é, Bebeto? É a reforma agrária ao contrário. Então, titulando tudo quanto é de assentamento que estão lá para o mercado, para vender essas terras, elas vão estar, já estão disponíveis ao mercado. É isso que a gente está fazendo ainda. Começou no governo Bolsonaro, mas não parou. Continua esse ciclo, fazendo muitas titulações. Sem ter políticas públicas, as pessoas vão vender, não é? Então, precisa sim, não é nada revolucionário, reforma agrária, e é a única forma que a gente tem, inclusive, Manuel, de produzir, sabe? E para que essa massa, que ela ficou excluída do campo rural, e ela começou a aparecer quando o governo Lula criou políticas públicas específicas para que a agricultura familiar pudesse comercializar seus produtos no grande mercado, como foi o PPA, o PENAI e outras políticas em que a agricultura familiar, os pequenos se organizando em associações, tivessem essa participação nessa fatia do mercado. Isso melhorou a vida de muita gente. Ponto. Agora, a reforma agrária nunca teve. E, por incrível que pareça, um dia desse eu estava estudando, pesquisando, e aí porque eu defendo um outro modelo de reforma agrária, não com essa desapropriação aí, de dar dinheiro, não. Nós vamos expropriar. Por incrível que pareça, Bebeto, tu sabe quem foi que defendeu isso na Constituinte de 46? O deputado federal constituinte João Amazonas. O velho Amazonas defendeu essa proposta que eu defendo e que eu sempre defendi. Porque, olha, eu trabalhei na FETAG, onde eu sou do INCRA, mas eu tenho uma trajetória de ver os lados, entendeu? Então, nunca teve, amigo. Nunca teve essa história de reforma agrária. Aqui no Piauí tiveram lutas por terra, mas depois a gente vai aprofundar. Mas nós estamos, sim, é uma política pública importante, agora em outros moldes, Bebeto. E eu concordo com você. Nós temos que resgatar, e isso a gente já está fazendo. Dentro desse governo agora do Lula, está sendo feita uma revisão ocupacional nos assentamentos para ocupar esses lotes, entendeu, que estão desocupados, certo? E está faltando algumas políticas públicas, mas precisa melhorar muito. A primeira delas é a assistência técnica. Sem assistência técnica, Bebeto, nós não vamos para lugar nenhum. E olha que sai um bocado de menino aí, dos IFPs, dos cursos de agronomia, de engenharia de pesca, aí em Parnaíba. Olha, é tanta coisa que dá para se fazer, para aproveitar aí essa que está saindo, inclusive formados em agroecologia, mas casado com a reforma agrária, e assistência técnica e por aí vai. Você me permite ainda. O Bebeto passou assim uma ideia de certo desânimo com os tabuleiros litorâneos e desânimo com a possibilidade de nós termos uma produção de alimentos compatível com a defesa ambiental e, ao mesmo tempo, com as necessidades de suprir, de alimentar o povo brasileiro. E enfrentar esse grande problema de segurança alimentar, né, que eu mencionei no início. Agora, eu gostaria de ouvir a Adriana. Adriana, você está concordando com o Bebeto que a reforma agrária é palavra de ordem vencida e que não há alternativas dentro do quadro institucional para o desenvolvimento de um projeto como esse dos irrigantes dos tabuleiros litorâneos? Inclusive, Bebeto, lembrando aqui, você, lá nos tabuleiros, você me mostrou como era a agricultura orgânica. Não sei se você está lembrado disso. Você me deu uma aula acerca de como produzir acerola sem insumos químicos, né? Mas vamos ouvir primeiro a Adriana. Aí depois você fala. Tá. Adriana? Adriana? Adriana deve estar sem conexão. Então, por favor, o Bebeto, fale. Manuel, quanto a essa questão da agricultura orgânica, ou com tecnologias que não seja só os químicos, agrotóxicos, hoje tem muita tecnologia e tem muitos produtores grandes que utilizam, né, outros produtos, né, o bioinsumo, os biológicos, eles avançam. Só que nós não temos grande produção ainda no Brasil para atender de imediato. Então, por isso que tudo é uma opção, precisa se pensar que nós vamos estar caminhando para isso, que é uma exigência da sociedade, do mercado, de tudo. Isso, mas, de imediato, nós não temos. Nós vamos ter que construir essas condições para o futuro. Nós estamos, cada dia, acelerando essa diminuição de venenos na agricultura. Porque
é aquela história. Tem algumas coisas que eu produzo melhor, com condições sem atingir o meio ambiente. Então, tem empresários diversos, com diversos tipos de pensamento e comportamento no mercado. Então, alguns utilizam de todos os tipos que tem no mercado e outros não, vão procurando uma coisa mais leve, né, para ter um produto melhorado, né, as condições de segurança alimentar mesmo. Só que eu vejo isso, eu vejo que há um desânimo, eu estou falando da região que eu estou, do que eu conheço de assentamento, é um desânimo grande que precisa se repensar essas áreas que nós temos de terra, que são muitas, são poucas. Beto, será que os agricultores não estão muito acomodados? Eu vejo. O comodismo é a verdade. É isso, é que eu já estou. É a idade que chegou no campo. As pessoas estão cansadas. O cara fica 30, 40 anos fazendo quase a mesma coisa, sem muito futuro. Isso cria um desânimo, um desgaste, uma falta de esperança. Né? Eu vivo isso hoje aqui dentro do tabuleiro. Eu vivo dentro dos assentamentos, eu vivo na comunidade essa falta de perspectiva. A monocultura, né, levou a isto. Aqueles que hoje têm 2 cultivos estão numa situação menos ruim. Mas faltou políticas públicas, faltou esse conjunto de fatores que era importante, né, das políticas públicas a esses produtores, a esses projetos. Todos os projetos, com rara exceção, no Nordeste, vivem bem. Se vive bem, não é com os pequenos, é com os grandes. Você entendeu? Agricultura familiar. Por que os pequenos não se organizam e não agitam? Não tem categoria, em alguns países não há categoria mais combativa e que chame assim mais atenção do que os agricultores familiares. Estou lembrando aqui a capacidade que tem, por exemplo, uma minoria de agricultores franceses que simplesmente tumultuar a política externa da França, né? De ir para as ruas, de bloquear tudo, de quebrar um pau, enfim. Por que essa acomodação entre os produtores? É falta de espírito associativo? É falta de... O que é isso? E outra pergunta também. Por que não surge iniciativa que possa valorizar a produção, como, por exemplo, a manufatura, a agroindústria? Por que as cooperativas não desenvolvem? Me parece que a única iniciativa industrial dos tabuleiros é a cajuína cristal. Ou então tem outra coisa, ou por que não se juntam para criar, sei lá, a fábrica de doce, a fábrica de enlatados, essas coisas todas. Manuel, só para você sentir, vai a um banco público ou um privado para buscar um financiamento para uma cooperativa. Nas políticas públicas no Nordeste não financia cooperativa. Eu tive com o Paulo Campos, o presidente do Banco do Nordeste, Fortaleza, conversando. Rapaz, a gente precisa de 3 milhões para fazer a indústria, fazer isso, pererê, tarará. Qual foi a resposta? Não. Então, assim... Aí vocês ficaram quietos? Manuel, o nível de descrença e de revolta é mínima. Você não consegue fazer ele se revoltar e fazer uma ação imediata. Então, você tem que fazer as costuras, como é feito institucionalmente. Nós não temos essa expertise do produtor. Ele não acredita, ele vai ficar pior para ele. Então, assim, a consciência e o nível de conhecimento termina criando esse atraso no setor da fruticultura irrigada. Né? Você não consegue ter essa unidade de pensamento para ter essas ações revolucionárias que você coloca que teve a França, que é outra realidade. Não, isso não é revolucionário, não. Isso é na França, e na Bélgica, isso é na Europa. Eles estão até os acordos internacionais da União Europeia, com o Brasil, por exemplo, com a América do Sul, porque o governo tem medo do agricultor. O agricultor bota o trator na rua, invade Paris, faz aquele escarcéu, bloqueia a estrada. São outras realidades. O nível do produtor lá na Europa é e o nosso é muito aquém da realidade. Eu estou querendo compreender o que se passa, porque tanto desânimo, né? Porque tanta falta de esperança e de projeto. Como é que isso ocorre, Bebeto? Falta de ânimo. Pois é isso, Manel. Se tu consegue, imagina, você consegue produzir e não consegue beneficiar, que agregaria valor, né? Por falta das condições mínimas. Tu não tem capital, o teu negócio não cria as condições próprias dele de fazer esse investimento para fazer o beneficiamento. Né? Então, você não fazendo isso, você fica na mão dos atravessadores ou dos que beneficiam imediatamente. Né? Então, não tem. Por isso que a gente tem. Eu acho que é importante esse programa do governo federal, né? Da compra do produto da agricultura familiar para os diversos programas, né? Tanto municipal, estadual e federal. Só que você pega 30% da minha produção, um município, só para você ter a complexidade que é. Eu vou tirar uma nota na Secretaria de Fazenda, vou entregar 10 quilos de acerola lá no Portinho, a 15 quilômetros. Não compensa.
Você entendeu? Não há uma logística nesses programas de compra e de ajudar o produtor. É uma dificuldade tremenda por conta dessa logística que é cara. Então, termina, o produtor, muitas vezes, diga, o governo do Estado, a Secretaria de Educação reclama muito. Vocês não vendem para o programa da merenda escolar. Quando a gente coloca essa dificuldade da logística, eles não, nós vamos criar as condições. Eu digo, outros estados já têm. Eles têm uma central de recebimento dos produtos da agricultura familiar e eles mesmos fazem a distribuição. Na Parnaíba, no Piauí, nós nunca conseguimos fazer essa coisa evoluir. Então, termina as políticas públicas não ajudando ao pequeno produtor, nesse caso da agricultura familiar, mais especificamente nesses programas. Então, o produtor fica na mão, muitas vezes, do que tem a indústria já. E aí ele vai descapitalizando, em muitos momentos, pelas crises, o mercado ele oscila, o momento está bom, o momento está ruim, e isso cria todo um embaraço, né? Falta perspectiva mesmo. Ele tem atravessado isso com a acerola. Né? E eu tenho 39 produtores de acerola, então eu vivo conduzindo esse trabalho para que não desista de imediato. Qual a outra alternativa? Como é que eu vou criar as condições de implantar uma nova cultura? Qualquer nova cultura é de 20 mil para lá, para me aguentar até ela produzir. Então não é fácil fazer agricultura irrigada. É cara, energia é caro, os implementos todos são caros. Então, assim, ou você tem as condições de crédito e assistência, ou senão você manda muito. Ou não, senão você tem dinheiro próprio, né? Quem tem o dinheiro próprio toca a maravilha, né? Bebeto, não tem energia solar, não tem incentivo nesse aspecto, que devia ter. Não, PT, a gente não tem, é uma busca constante, com o governo do Estado, com a bancada federal, com o próprio Ministério, com o próprio DENOX, né, que a energia é muito cara, ela representa um custo mais de 30% para nós, né, produtor. Aqueles que a gente vive um modelo que é ruim nesses períodos, que é um modelo coletivo, uma bomba para não sei quantos irrigantes, uma bomba central que coloca água disponível para todos e dessa puxa para outros, que são chamadas EBVs, Estação de Bombeamento Secundário, e termina se encarecendo, né, para todos. Você liga, são 18 horas de bomba ligada, né, e a gente tem aí energia, né, renovável, sem a gente poder colocar, por conta que a estrutura é do governo federal, os bancos não aceitam como crédito, porque é público, e a associação e os produtores têm esse capital, o volume de capital para dar a entrada e parcelar o restante. Né? Então, assim, falta muita atenção e muita compreensão para o caso do ferro irrigado. Né? No caso do Piauí, praticamente só tem o Estabuleiro Litorâneo e o Trator de Guadalupe funcionando, né? Numa situação melhor. Os outros estão tudo largados. Bebeto, eu estou emocionado com a sua descrição. Esse quadro que você está pintando aí, eu acho que talvez aqui os que acompanham esse curso certamente ficaram impactados com essa realidade. Talvez isso explique, inclusive, isso tem repercussões políticas. Então, daí a pergunta: esse desânimo do agricultor o conduz a ter um voto mais conservador, a abrir a cancha para a extrema-direita? Manuel, assim, na crise, na desesperança, os aventureiros é que se dão melhor, né? Porque ele enxerga a situação que o setor mais avançado, que poderia ter contribuído para avançar, para que não chegasse nessa desesperança, essa falta de perspectiva, ele vai acreditar no novo, no que vem com a ilusão de que vai ser resolvida as coisas com o milagre, né, que é feito pela direita. Ela descaracteriza tudo que a esquerda, o que o centro-esquerda fez, e diz que vai salvar dessa forma ou daquela. E as pessoas estão caindo, né? À medida que nós não estamos conseguindo falar a linguagem do texto, nós não estamos conseguindo fazer-nos entender. Né? As políticas do governo federal não são ruins, só que elas não estão fazendo ser entendidas pela população, pela grande massa. Então, essa questão da comunicação é muito importante para que a gente não caia nessas atrações da direita, né? Que é perigosa. Né? Vem com todo o artifício de bondade, né? Quem sabe onde vai dar. É isso. Nós temos analisado, Bebeto, ao longo do curso, quais são os empecilhos que, ao longo da história, não permitiram o desenvolvimento da indústria do Piauí. E, em particular, da indústria ligada à agricultura, né? À agroindústria. Né? Isso vem de muito longe, nós já chegamos a analisar aqui uma grande aventura do engenheiro Sampaio, de construir uma fábrica de laticínios no sul do Piauí, no século XIX. E acho que o seu depoimento aqui hoje, as suas explicações, foram da maior relevância, né, para nós compormos um quadro, né,
um quadro dessa, do que nós chamamos de dificuldades da mudança, ou características da mudança social no Piauí. Eu adorei ouvir, adorei me rever. Alguém tem alguma questão ainda? A Adriana queria completar mais alguma coisa? A Adriana caiu, o sinal da Adriana. Alguém deseja ainda alguma questão? Sim. Posso colocar? Pois Eu queria não. fazer uma última pergunta ao Bené. Bené, se você tivesse 200, 300 mil reais, você investiria na sua produção de acerola? Não. Não. Assim, Você faria o quê, Bebé? hoje eu plantaria banana. Assim, por exemplo, a gente tem uma coisa, uma característica interessante que vamos vivenciar nesses próximos meses, é a ZPE no entorno do projeto, né? Com muito trabalho, muito esforço de diversos, está se atraindo algumas indústrias. Por exemplo, vai ser instalada a indústria de fécula, feio das contas, na ZPE. A proposta dessa indústria é beneficiar em torno de 200 toneladas de mandioca dia, né? Vai terminar sendo um atrativo para muitos produtores. Uma cultura que não depende de tanta mão de obra, de tantos tratos culturais, e termina sendo uma tendência para os pequenos produtores, ou os médios, e até os grandes, fazerem investimento. Porque é exatamente isso, é a indústria que consome. O ser humano consome, mas em escala muito inferior. Então, tudo que vai para a indústria, tudo que tu consegue fazer para a indústria, é em escala. E faz com que tu consiga ter um benefício de rentabilidade maior. Então, tem isso. Assim, muitas empresas que tem e vai terminar fortalecendo os pequenos produtores aqui. Essa da mandioca é uma. Hoje mesmo tive reuniões com alguns produtores com esse sentimento de que a acerola é um produto rentável, mas temos enfrentando a dificuldade da mão de obra e dessa instabilidade no mercado. Nós temos 5 empresas hoje, a gente vende uma semana para uma, outra para outra, e criou uma certa instabilidade. A gente tinha um contrato com uma empresa que comprava tudo. Rompeu-se o ano passado e lá para cá nós estamos passando por esse perrengue. Então é isso. Hoje eu faria em outras culturas. Mamão, o próprio limão, que a gente tem experiência que produz bem, o mercado mais certo, mais constante. Então, assim, e que aqui tem que dizer também, o governo do Estado fez algumas solicitações, exposição de motivos, estão começando a negociar alguns apoios, né? Mas é daquela forma, lento, né? E a agricultura não está. Tem o que plantar hoje. Sim, diga. A pergunta do Célio foi no sentido: você investiria na agricultura, ou então aplicaria o dinheiro em outra coisa? Não foi isso, Célio? Eu aplicaria na agricultura, com todo desânimo, mas eu vejo que é preciso. Eu tenho essa compreensão que eu preciso investir. Quase com a minha condição como produtor. Mas que há um desânimo, há uma falta de perspectiva, né? Precisa mudar a mentalidade das pessoas em relação a quem é produtor, né? Então, não é fácil, assim, por conta que eu volto a dizer, as pessoas estão envelhecendo e não querem envelhecer fazendo a mesma coisa sem ter prazer, né? Assim, então, o cara com 60 anos, 50 anos, está dizendo, ó, já dei a minha contribuição, já deixa para os outros. E a gente não está tendo sucessores. Eu não tenho sucessor, a maioria daqui não tem sucessor. Vamos atrair outros de outras regiões, ou da própria região, ninguém sabe. É isso. Olha, nós estamos no final aqui, vamos concluir. Eu quero fazer o seguinte registro. Eu sou testemunha de que o Bebeto tentou processar o que produzia. Então, durante um bocado de tempo, ele batalhou para fazer a banana passa, né? Ou a banana seca. Conseguiu um produto. Não é? Eu aprendi a fazer. Eu não consegui foi manter o projeto, mas estou buscando as condições para manter. Aumentando a área, produção. Já faz tempo. E o que ele conseguiu, o produto que ele conseguiu, foi uma coisa maravilhosa. Ele levava na minha casa, uma coisa assim maravilhosa. A gente, então, vamos encerrando. Nós estamos aqui no final do tempo. E obrigadíssimo a Bebeto, a Adriana, a TT e a todo mundo que contribuiu aqui com a conversa, com o debate. E nos veremos na próxima quinta-feira. Um abraço para todo mundo. Até, Manuel. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Boa noite.